Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Entre Nós. E hoje nós conversaremos sobre feridas emocionais, como cicatrizá-las. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós já passamos por traumas emocionais. Sabe por quê? Alguns estudiosos falam que o parto já é o primeiro trauma da vida. A ferida não deixa de ser um trauma na nossa pele. A ferida não deixa de ser um trauma na nossa alma. Para uma ferida cicatrizar, ela precisa de outra parte, mas não de uma pele completamente cicatrizada, mas da outra parte que também cindiu. Então, o que isso significa? Muitas vezes, para a gente conseguir cicatrizar algumas coisas, nós precisamos passar por esse processo. Como não existe mertiolate líquido, principalmente para nós bebermos, nós precisamos lidar com essa ferida diariamente. Tenta voltar um pouquinho, naquela ferida que mais dói. O nosso cérebro não consegue reconhecer quando nós recebemos uma palavra que nós nos sentimos agredidos ou realmente nós recebemos um tapa. A área do nosso cérebro ativa e acende no mesmo lugar. Então, muitas vezes, aquela palavra lá de 1800 e bolinha, quando uma professora te chamou a atenção, o quanto isso ficou registrado, isso sim pode ser uma ferida hoje, que são gatilhos que hoje trava a sua existência de uma forma que você tem dificuldade de desenvolver relações afetivas e efetivas por conta dessas cicatrizes. Então, preciso conversar com vocês sobre as áreas da vida. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Sim, hoje a ciência reconhece o quanto que a espiritualidade ela é importante também. Bio, o que seria bio? Bio é vida. Seria o biológico, o fisiológico, tudo englobado. Quando eu me cuido, quando eu faço atividade física, quando eu me alimento, eu consigo cicatrizar as dores físicas e emocionais. Psíquico é nossa psique, nossa mente, nossos hobbies, o que eu faço, o que me dá prazer, se minha mente está bem, o meu corpo também está bem. São os pratinhos da vida que nós equilibramos. Sociais, nós precisamos de interação sociais para sentirmos cada vez mais vivos. Isso principalmente por conta desse pós-pandemia, o quanto que agora a vida está acontecendo, nós estamos fazendo coisa, o quanto isso tem alimentado a nossa alma. Então nós temos nos cuidado, nós precisamos a priori nos cuidarmos mais da parte mental, espiritual, a parte física, fisiológica, porque são os pratinhos da vida que nós equilibramos. Espiritualidade. Quem de nós nunca, numa situação complicada, nos apegamos ou não? A espiritualidade, a Deus, o nome que você quiser dar. Mas hoje nós sabemos e a ciência reconhece que a espiritualidade ela é muito importante. E um dado interessante com relação à espiritualidade, que uma oração, ela é como se fosse uma meditação. Ela ativa a mesma área do cérebro. Mas Jéssica, por que você está falando tudo isso? Porque para nós conseguirmos cicatrizarmos esses traumas da nossa alma, para nós conseguirmos cicatrizarmos essas feridas, nós precisamos estar bem conosco. Para isso, nós precisamos de um processo de cura. E essa cura, ela precisa começar através do nosso querer, da nossa mente. Quando você se depara por tudo que você mesmo que está aí atrás da telinha, você já passou. Todos os traumas, todos os bullings, todas as situações que você se sentiu desamparado. Porque nós sempre estamos procurando pertencimento, estarmos dentro de um lugar que nós somos acolhidos, amados. E essas feridas que muitas vezes permeiam nossa vida, ela vem de pessoas queridas, de pessoas que falam coisas que nos machucam, que nos magoam. E como a gente cicatriza tudo isso? Primeiro, tentando entender que cada pessoa tem uma régua na sua vida e cada pessoa vai falar da forma que ela consegue. Então, muitas das vezes, seus pais, seus avós, seus amigos, seu parceiro, eles não têm tanto cuidado quanto você gostaria. Mas não é porque eles são pessoas do mal, não é porque você é uma pessoa do mal, porque você já pode ter dito uma palavra que alguém recepcionou, que alguém recebeu essa palavra de uma forma totalmente inadequada. Mas não foi de forma alguma por maldade, mas foi porque talvez um dia você não estivesse bem. Mas é aquela velha história, quem dá o tapa esquece, mas quem recebe o tapa lembra para o resto da vida. Então quantas feridas que hoje provavelmente você carrega, que as pessoas que talvez provocaram, elas nem lembrem mais. E você carrega anos a fio essa ferida, carrega, e o preço que você paga emocionalmente abala o seu biológico, a sua psique, a sua mente, o seu social e a sua espiritualidade. Então, quando nós estamos nesses 4 pratos da vida,
alinhados, o meu psicológico, o meu biológico, as minhas questões relacionais, sociais, meu hobby, meu lazer, as coisas que eu gosto de fazer, e junto com a espiritualidade é como se fosse o combo perfeito, sabe? O combo perfeito para a gente conseguir alinhar, porque quando uma área da vida não está boa, as outras áreas infelizmente não estarão também. Imagina quando você não vai bem com uma questão de saúde, que é o biológico. Isso atrapalha o processo de cicatrização da sua ferida emocional. Quando você não está bem emocionalmente, nem preciso falar. Quando você não está bem com o social, com o outro, com seu parceiro, com sua parceira, com seus pais, com seus filhos, isso vai comprometer. E principalmente essa questão de espiritualidade, independente do que você acredite, é acreditar que sim, existe uma forma muito melhor, nós precisamos voltar a acreditar nos seres humanos. A pandemia trouxe muito isso, eu observo muito no consultório, quanto que as pessoas estão desacreditadas das outras. E isso é um grande problema social que nós precisamos resolver. A partir do momento que nós não acreditamos mais que outro ser humano pode ser uma pessoa do bem e que nós estamos aqui sempre para fazer o nosso melhor, da nossa melhor versão, não necessariamente o outro vai entender isso de uma boa forma. Porque nem todos os dias nós estamos bem, mas estarmos bem principalmente para nós mesmos. Você conseguir se olhar no espelho e saber que tem feridas, saber que elas doem, você não deixar de validar tudo que você sente, já é um excelente caminho para você começar esse processo de cura interior. Procurar profissionais que facilitem tudo isso, porque hoje em dia as pessoas elas estão em disputas de ego, disputas de feridas. Nossa, você não sabe, eu machuquei meu dedinho do pé. A outra pessoa vem, mas eu quebrei minha perna. Nossa, o outro sofreu um acidente. Então, nós não conseguimos desenvolver essa escuta facilitadora e validar. Você imagina, você machucou seu pé, imagina o quanto isso dói. Não preciso mostrar minha dor e minha ferida para comparar o quanto que minha dor ou minha ferida é maior ou menor do que a sua. Então se permita a sentir, porque tem pessoas que colocam todas essas feridas debaixo do tapete e na hora que elas abrem, lá tá de uma forma imensurável de dor, porque desde pequeno, isso não é nada, isso passa, nunca teve as emoções validadas. E chega na fase adulta, isso acontece, o quê? Desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, desenvolve pânico, desenvolve 1 milhão de outras questões emocionais. E lembrando, como eu já disse, quando uma área da vida não está bem, as outras áreas da vida, infelizmente, elas não ficam bem também. Então, quando eu não me sinto validada pelo meu grupo, porque eu sinto pertencente, infelizmente, qualquer pessoa vai ser mais importante na minha vida e com isso gera facilitadores para outras pessoas também cada vez me machucarem mais. A melhor coisa que você pode fazer é evitar danos. Então, vamos diminuir os danos causados. Tudo que você já passou tem uma coisa que vai precisar de cicatrização. E para cicatrizar, precisa realizar pontos. Pontos emocionais, pontos físicos, como se fosse um corte na pele mesmo. Esse corte na pele, para ele conseguir cicatrizar, vai precisar limpar, vai precisar costurar. Então, como eu disse no começo do programa, o parto, muitos especialistas falam que o próprio parto já é um grande trauma, que nós já nascemos nessa sensação de abandono. E quanto mais abandonados nós nos sentimos, mais essas feridas cada vez mais elas aumentam. Então é isso que nós precisamos cada vez mais encaminhar, é tentar curar esses pequenos traumas e esses traumas ao longo de uma vida, porque não é o tamanho desse trauma que você teve. O importante é você saber reconhecer essas feridas, você não deixar de validar tudo que você sente, mesmo que todas as pessoas à sua volta falem que isso não é importante. A partir do momento que você olha e você consegue cicatrizar, você consegue passar por essa dor, que levar pontos dói muito. Eu, quando tinha 7 anos, pulando em cima da cama da minha mãe, levei 7 pontos na testa, porque batia a cabeça, levei injeções, anestesia para não doer, mas até hoje eu lembro da cena. E doeu muito, porque
Uau, não sei se alguém já costurou a testa. E hoje, agora falando com vocês, eu me lembrei disso. Hoje em dia eu coloco a mão e eu sei que cicatrizou porque não dói. No momento doía tanto. Então a mesma coisa que acontece com nossa pele, acontece também com nossas emoções. Dói muito, sabe? É uma coisa que toda vez que eu lembro, toda vez que eu olho, eu posso lembrar, mas agora não dói mais. Então quando você conseguir olhar e você conseguir ressignificar essas feridas, entender que naquele momento, ok, eu era apenas uma criança pulando em cima da cama da minha mãe, caí de cabeça no chão e levei 7 pontos. Mas hoje, quando eu pego e olho minhas feridas emocionais e eu consigo tocá-las, elas não doem mais. Então você conseguir encontrar pessoas que facilitem esse processo de cicatrização emocional, física e espiritual é importantíssimo para você conseguir seguir seus dias. Cada vez mais vem aumentando o nível de depressão, cada vez mais vem aumentando o nível de ansiedade. Nós precisamos ser pessoas para desenvolver esse acolhimento com o outro, porque ninguém sabe. Como eu sempre falo e sempre repito, acho que em todos os programas, só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Então, por favor, não diminua a sua dor. Isso será um grande facilitador para você conseguir cicatrizar essas feridas emocionais. É isso então por hoje, encerro mais um Entre Nós, milhões de beijos e até o próximo programa. Ei, já se atualizou hoje? O aplicativo da Duvale TV atualizou e se tornou Nova Serrana Play. Agora você pode assistir nossa grade, que já soma mais de 100 programas, com muita variedade, entretenimento, saúde, esporte, é claro, informação. E o melhor de tudo, baixe gratuitamente. Você pode assistir ao vivo ou pesquisar seu programa favorito, tudo na palma da sua mão. Todo tempo é tempo de se atualizar. Nova Serrana Play, para sistemas Android e iOS.